Já houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me. Daniel Araújo, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. E eu acredito muito, sabe por quê? Tudo que você faz para agradar o Senhor, o inferno se levanta. Tudo que você está fazendo e está agradando a Deus, o capeta levanta. Daí dá para você ver a minha volta aí, ó, dos canais todos. Pessoal, eu vou tornar a dizer, eu não vivo de piques dos irmãos. Eu não vivo de piques dos irmãos, pessoal. Por favor, eu não vivo de piques. Eu trabalho, cansei de mostrar o meu trabalho para vocês. Eu peço a ajuda dos irmãos, é para tirar isso aqui, ó, que eu fui enganado com aquele casal do inferno. Sou teu milagre, usa-me de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. 1 Pedro, capítulo 2, primeiro, tá? Primeiro até o 3 eu vou ler. Se diz, devemos viver como pedras vivas, né? Portanto, livrando-vos de toda malignidade, e de todo engano, hipocrisia, inveja, e de toda a espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como criança recém-nascida, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível,
Meus queridos e minhas queridas, todos os dias, eu sei que você concorda comigo, milhões entram no abençoado YouTube e ali escolhem o que querem ver. Por exemplo, os que gostam de receitas, estão lá as receitinhas. Os que gostam de fofoca, tem lá os fofoqueiros. Os que gostam de pornografia também está lá. E há os que gostam da palavra de Deus. Há aqueles que escolhem os famosos pregadores, os famosos evangelistas, os famosos pastores, homens abençoados como Antônio Júnior, uma grande bênção, 10 milhões de inscritos, um pouco mais, aí fazendo a obra de Deus. Outros preferem os profetas, assim diz o Senhor. Querem saber o que vai acontecer na sua vida amanhã, as catástrofes, o fim dos tempos, não é? Enfim, há gosto para todo mundo. Não tenho muito tempo, não. Eu sou o aposentado mais ocupado desse mundo. Mas eu entro para ver também um pregador diferente, que está se revelando agora. Porque Deus está fazendo coisas novas. Aliás, está aí o nome do canal dele, Renovação. Deus tem trazido um renovo. Deus tem trazido coisas novas. E aqui eu quero falar um pouquinho de uma dessas novidades, chamada Mário. E aí eu vejo ali, meio que pregador, meio que pastor, ainda que ele não admita. Enfim, que importa? Rótulos. Eu nunca gostei de rótulos. Mário simplesmente é um servo de Deus, um servo de Jesus, um instrumento dele. E qual a diferença dos outros? Esse pregador tem os peitos grandes. E falo isso com respeito para o meu amado Mário. Eu aprendi a chamá-lo de o nosso amado Mário, o meu amado Mário, e eu acompanhei ele desde que ele abriu o canal. Atualmente está com 2.000 e pouco inscritos. Sim, com os seus peitos grandes, a sua barba, o seu cabelo que está cada vez mais curtinho, todo encaixeado, as suas sobrancelhas arqueadas. No início ainda não consegui se livrar dos cílios postiços, tão acostumado, afinal uma vida de tantos anos de transexual. Por que eu escolho ver Mário? Porque Mário manifesta a glória de Deus. E lá está ele, com o livro santo nas mãos. E eu me emociono quando eu vejo Mário, porque você pode ver os grandes pregadores nos grandes púlpitos, no mármore, no luxo, nos templos maravilhosos, os homens bonitos, os homens perfeitos, com seus ternos bem cortados, as pastoras, as pregadoras, com seus vestidos bonitos, com as suas maquiagens. Mas e daí? Mário tem algo diferente. Mário tem, além da simplicidade, além da presença, isto ninguém pode discutir. E isto faz toda a diferença. Eu vejo o Espírito Santo na vida de Mário. Enquanto Mário fala, o Espírito confirma com o nosso Espírito que é Deus na vida dele. E ali está a glória do Senhor. Um homem cujas barbas começam a crescer e ele não tem problema com isso. Ele é corajoso, ele tem personalidade. E os seus peitos que estão lhe trazendo tantas dores físicas. Sim, dores nas costas, dores na nuca, além do peito dele que está deformado, e estão lhe trazendo também as dores emocionais, ainda que o Espírito
Espírito de Deus esteja confortando, consolando, lhe dizendo que isso é temporário, mas que com esse corpo ele está glorificando ao Senhor, porque Deus está mostrando quem é que ele verdadeiramente está usando nos dias de hoje. Sim, nós manifestamos a glória do Senhor, mostramos os milagres do Senhor antes e depois. E Mário está mostrando agora antes, se rendendo aos pés do Senhor com uma coragem incomum, um dos homens mais corajosos que eu já vi, porque ele sabe quem é que está com ele, quem é que está usando ele. Ele não tem vergonha de começar suas lives cantando louvores ao Senhor. Ele não berra, ele não grita, ele não precisa fazer cena, ele não precisa ser grosseiro com ninguém, até com os seus adversários que ele tem. Ele tem. Os seus perseguidores, que ele costuma dizer, aí você que está no mocó, o famoso mocó que diverte o próprio Mário. Mocó é aqueles que ficam na espreita, sabe? Digamos assim, um exemplo, isso eu não sei se acontece comigo, talvez, fico só na espreita, olhando o que esse Jairo vai falar hoje, com o português errado dele. Sim, eu sou semi-analfabeto. Deixa eu ver o que esse Jairo, que tem a voz ainda meio efeminado. Ora, amados do Senhor, qualquer pessoa, qualquer criatura que assume um compromisso sério com essa palavra, que tem um relacionamento sério com o Senhor dos Exércitos, qualquer pessoa que queira verdadeiramente fazer o Senhor aparecer, e não ela. Qualquer pessoa que não quer estrelismo, qualquer pessoa que entende o seu chamado, qualquer pessoa que se rende aos pés do Senhor de todo o coração, Senhor, diminua eu e cresça o Senhor. Qualquer pessoa que deseja verdadeiramente mostrar a glória de Deus na sua vida, por meio do seu testemunho, qualquer pessoa que quer mostrar o poder transformador do Senhor, que faz com que a vida de um prostituto, seja mudada radicalmente e se cumpra na vida dela o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura, o passado já ficou para trás, tudo se fez novo. Diz, eis-me aqui, Senhor, mas de todo o coração, porque ama ao Senhor, prioriza ao Senhor, suporta provações, porque elas vêm. Qualquer pessoa que quer verdadeiramente levar a palavra de salvação àqueles, principalmente aqueles que estavam na vidinha desgraçada, que nós tínhamos, no caso Mário também, qualquer pessoa que exala o perfume de Cristo, vai pagar o preço. E a primeira coisa que surge são os adversários. Sim, não se joga pedra em árvore que não dá frutos. E Mário está dando frutos. Aleluia. E eu, desde o início, eu vi em Mário algo diferente. Sim, está aí no YouTube outros ex-trans. Marcos Araújo, lá de Brasília. Marcos, um abração para você e para a linda esposa, para a filhinha. Tem ainda Helder de Oliveira e Lucilene. Pregam, fazem a obra de Deus também em Brasília. Tem ainda André de Deus, missionário no Rio de Janeiro. E alguns outros que eu não me lembro.
possivelmente. Eu quero evitar de falar aqui dos adversários de Mário. Eu não vou usar o meu canal, como tantos fizeram, para entrar na polêmica de Mário com alguns outros, esses bem famosos, ex-trans, com mais de 160 mil inscritos. Não vou entrar nessa polêmica. E que o Senhor Deus, que conhece todos, o justo juiz é que faz o julgamento. Ainda que eu veja, sim, as injustiças que Mário passou e ainda passa. Mas faz parte. O canal começou a crescer, começou a vir os inscritos, e uma legião de pessoas, e uma multidão se interessou por Mário. Seja por curiosidade, sim, sempre vamos ter os curiosos, isso aí faz parte da natureza humana. Mas eu acredito também que tem já uma multidãozinha, quem sabe não tão pequena assim, que estão vendo que Mário é sim usado pelo Senhor, que Mário é sim instrumento do Senhor, que Mário não está brincando, que Mário está buscando de todo o coração a presença do Altíssimo e com fogo, um desejo, um fogo do Espírito Santo, o impulsionando para ir sim fazer suas lives e abrir a boca e falar. Com a leveza, com a educação tão rara no YouTube. Sim, sem politicagem, eu creio que Deus está trazendo Mário e alguns outros, porque estão trocando o Messias lá da cruz pelo Messias de Brasília. Sim, eu tenho visto isso. Perdão, Mário, perdão a todos os outros. É só um minutinho. Não vou fazer aqui desse canal plataforma política, não, até porque eu votei nesse ser. Então eu posso falar, eu tenho moral para falar, né? 4 anos de destruição, de mentiras, de engano, 4 anos mentindo todos os dias. Mas agora as plataformas dos pastores, profetas, de todos os evangélicos, agora é hora do Messias. Mas o de Brasília, perdão, é só isso, tá bom? Mas Mário escolheu continuar com o Messias do alto, aleluia. Mário não deixa-se ser influenciado por politicagens sujas. Mário continua mostrando o caminho. Mário traz pessoas que participam das lives dele, mulheres, homens, que o Espírito de Deus coloca juntinho dele e ali se torna uma escola bíblica. Mário aprende, os outros aprendem e ali se tornou uma grande escola. Sim, eu posso chamar assim o canal Renovação Mário. Mário está estudando a palavra de Deus com sede, e o Senhor tem levado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sem vaidade, sem estrelismo, sem politicagem, e ali fica horas e horas à disposição de quem quer ver a glória de Deus. O que Deus está querendo nos mostrar? Trazendo gente como Mário, como Helder de Oliveira, como Marcos Araújo. Oh, meus amados, minhas amadas, Deus está mostrando que a salvação é principalmente por aqueles que estão perdidos, acorrentados pelo pecado, dominados pelas ambições, a ponto de vender o seu próprio corpo, transformar aquilo que Deus fez, um homem, num corpo feminino, cuja ilusão o convenceu
de que ali estava a sua felicidade e ali transformou aquilo que é para ser templo do Espírito Santo num templo do maligno. Sim, quem veio para desfazer as obras de Deus e bagunçar tudo que Deus criou perfeitamente é o diabo. E ele, sim, como o Mário já falou tantas vezes, é o tentador. É ele que nos convence de que do jeito dele, do jeito do pecado, é que dá certo. O caminho da felicidade está naquilo que ele semeia em nossa mente, em nosso coração. Não entre por essa palavra. Nessa palavra não há prazeres, não há satisfação, não há riqueza, não há alegria. Não, isso aqui é caretice. As coisas de Deus não vai te trazer o prazer, a felicidade, o gozo que eu te dou. E quando nós colocamos o nosso corpo à disposição dos prazeres da carne e nós desprezamos os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, nós então não temos a comunhão mais com Ele. Não adianta tentar se enganar. O Espírito Santo não pode habitar num corpo, num coração que está se entregando às orgias, usando o instrumento que Deus formou lá no útero de sua mãe, para poder adquirir os bens materiais, a fama, os aplausos, a beleza física e tudo aquilo que um corpo escultural pode oferecer. O luxo, o dinheiro e aquilo que o espelho enganoso mostra. Você vai ser feliz assim. Mentira do diabo. E Deus então começa a chamar. O Espírito Santo, olha, começa a falar. O Espírito Santo convence aquele que é humilde, que abre o seu coração para esta palavra. O Espírito Santo vem falando, tentando nos convencer, porque esse é o papel do Espírito Santo. Essa é a missão do Espírito Santo. Quando Jesus subiu e diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim Mário foi convencido, assim eu fui convencido. E nós trocamos as nossas madrugadas de pecado, de sexo ilícito, pelas madrugadas de oração, que eu sei que Mário ora também. Foi uma troca maravilhosa. Aprendi com meu pai. Sim, outro motivo que Deus está chamando essas pessoas como Mário, os transformando-os novamente naquilo que ele criou originalmente, é porque os púlpitos, ao invés de amar, acolher, os púlpitos, as pessoas, os homens engravatados, as mulheres, não são todos. Ao invés de amar, respeitar, compreender, entender, abraçar, estão atacando. Ora, eu vim do LGBT e hoje eu vejo ex-trans atacando violentamente o LGBT. De onde vieram? Estavam lá, acolhidos por eles. Saíram e agora fazem aquilo que Jesus não fez. Jesus foi um exemplo maior de que não atira pedra em pecador, em pecadora. Atira a primeira pedra se vocês não tiverem pecado. Jesus falava isso para os religiosos, santos, entre aspas. E a adúltera pega no flagrante não foi apedrejada.
certamente passou a ser a seguidora de Jesus. E Mário, ao contrário desses grandes que atacam, desse ex-trans, que diz que JA é a vergonha, como se JA não pudesse ser restaurado, essas crentonas, esses crentão cheios de ódio de pedras. Mário ama Luiz César, que tirou até os peitos, mas pela ausência de um encontro verdadeiro, uma experiência verdadeira com Jesus, está vacilando. Mas Mário compreende, Mário acolhe, Mário respeita, Mário abre os braços, porque os que são guiados pelo Espírito Santo entendem que Jesus nos diz: misericórdia é o que eu quero, misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Que chamei a você, escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Receba a vitória, irmão Mário, irmão Júlio, em nome de Jesus nessa noite. Amém. Aleluia. Deus se faz presente no nosso meio. Apesar que nós estamos online, mas estamos unidos em espírito e em verdade. Estamos online, mas Deus está recebendo nosso louvor, nossa adoração nesta noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu também passei por coisas difíceis. Se não fosse a minha fé, e eu acredito na minha fé, porque a fé, ela é visível, porque a fé é Jesus. Ele é a nossa fé. E é uma fé visível. Se não for prática, a fé não vale de nada. Para que lutar, se não há fé? Duas vezes, se eu não tivesse a fé, eu teria me entregado. E eu sempre pedi a Deus que o meu sofrimento e o meu exemplo de persistir em Cristo sirva também de exemplo para você. E com fé a gente consegue tudo. Amém. E você não está sozinho, tem muitas pessoas que estão com você. Ponha em prática e você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Amém. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo. Amém. Ele quer que você prossiga, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, e nós estamos falhos mesmo. Não se espelhe na fraqueza de ninguém. Se espelhe somente em Cristo, que Ele é a tua força e a tua fortaleza. Eu queria te dizer que a todo momento, quando eu vi a sua imagem, eu queria te dar um abraço, mas infelizmente não podemos. Você está distante. Você é o nosso irmão em Cristo. Você é um varão escolhido por Deus. Não agrade a ninguém. Agrade somente ao teu Pai que te tirou lá daquele calabouço, te levantou. Desde os inícios dos teus vídeos eu vi tua história, escutei tua história. É uma história verdadeira.
A tua história não é uma história de mentira. Deus te tirou da lama. Não volte atrás, por favor. Jesus quer te cuidar de você, te lapidar. O inimigo, Luiz, está com uma fúria muito terrível na sua vida. Ele quer sugar a tua alma. Não deixe, não. Retroceda, não, meu filho. Tá bom? Não olhe para trás, Luiz. Para Jesus. E por último, está acontecendo tudo isso por causa disso aqui. Isso aqui é lindo. Isso que eu vou ler para vocês é que me deu coragem de estar aqui diante de vocês, viu? Que eu não me achava digno, não. Vamos ver aqui então, quando nós compreendemos pelo Espírito de Deus isso aqui. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aleluia, para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas loucas, viu? Para envergonhar os sábios. Além de meio doido, ainda sendo analfabeto. E escolheu as coisas fracas. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes. Ah, Deus! Preciso falar. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são. E Deus diz que Ele pega as coisas desprezadas, as que nada são, segundo o mundo, segundo os sábios, segundo muitos cristãos, entre aspas, para reduzir a nada aquelas que pensam que são alguma coisa. Aleluia! Sim, Mário querido, você está sendo usado por Deus para reduzir a nada muitos desses que se acham poderosos e não são nada. Mas Deus diz mais ainda sobre aqueles que estavam aí se prostituindo. Olha o que Jesus falou sobre eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Digo-lhes o quê? A verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Está em Mateus 21, 31 e 32. E o que eu li sobre Deus escolher os desprezados, os fracos, que nada são, aqueles que são loucos, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 28. Mário não sabia que eu ia falar dele. Eu estava em oração, 4h30, 5h da manhã, quando eu me senti levado, inspirado pelo Espírito Santo a falar para vocês do meu pequeno canal, dos milagres que Deus está fazendo no meio dos prostitutas.
Não, Mário não é mais trans. Mário é um homem de Deus. Não, eu não sou mais prostituta. Há 11 anos eu entreguei o meu corpo, o meu coração para aquele que vive e reina para sempre. E hoje a satisfação é o Espírito Santo quem me dá a alegria que eu não tive debaixo dos lençóis, fazendo aquilo que as Escrituras Sagradas diz para não fazer. Sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Os prazeres nas madrugadas eram ilusórios. Eu chorava depois do sexo, depois da bebida, depois dos vícios, depois das orgias. Não, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, a satisfação, a felicidade está no caminho que Mário escolheu há uns 9 anos, né, Mário? Nós dois quase juntinhos, 2 anos de diferença. É isso. Deus cumprindo a sua palavra, envergonhar sim os malafaios da vida, os felicianos, que agora é politicagem, é outro Messias. Já falei isso no outro vídeo, né? No vídeo sobre igreja, nunca mais. Então chega. Através da vida de Mário e de tantos outros, Deus está mostrando que nesses últimos tempos, aqueles que se tornaram apenas religiosos nas igrejas evangélicas, que transformaram os seus púlpitos, que era para ter uma palavra simples, pregada, conforme é o Evangelho de Cristo, simples, sem estrelismo, sem vaidade, sem politicagem, e já que muitos não querem, Deus está chamando Mário, este pecador enxerido, este pecador miserável, semi-analfabeto, e Deus vai continuar fazendo uma revolução. Outros virão, nesses tempos em que ele está às portas, prestes a aparecer nas nuvens, e os muito certinhos, soberbos, arrogantes, orgulhosos, os da teologia e da prosperidade, aqueles, enfim, que perderam a visão, que perderam a simplicidade do Evangelho, como Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios. Eu tenho receio que vocês percam a simplicidade que há em Cristo Jesus, e Jesus é a palavra. Aí Deus faz isso. Mário, com sua singeleza, simplicidade e a força, porque ele está sendo muito atacado e a força vem do alto. E aquilo que Mário sempre fala, eu estou sentindo um fogo, estou sentindo um calor. Ah, Mário, isso é a presença do Espírito de Deus, você sabe disso. Deus está buscando pessoas que deem lugar ao Espírito Santo. Quero encerrar aqui falando de novo sobre os peitos de Mário. Eu comecei falando sobre os peitos, eu vou terminar falando sobre os peitos. Nós vamos ver Mário sem esses peitos que o fazem sofrer tanto brevemente. O Deus da vida dele, o provedor, está providenciando tudo. Sim, aqueles que o perseguem, usados pelo maligno, vão ver muito em breve Mário com o corpo que Deus lhe fez tão perfeito. Vai sair as suas dores, vai sair a sua vergonha. E aí, todos nós que amamos Mário, que acreditamos na sua sinceridade,
Nós vamos cantar o hino da vitória, porque a vitória de Mário está mais perto do que nós todos imaginamos. E de todo o nosso coração, na presença dos anjos, cantaremos louvores a Ti, Senhor. Na presença dos anjos, na presença dos homens, na presença de todos, né, Mário? Que Mário tem vozeirão. Nós cantaremos louvores ao Senhor. Deus está com você, homem de Deus. Eu e tantos outros, né, Rita? Estamos juntinhos de Mário. Glória a Deus, Mário. Glória a Deus, porque você disse sempre, Senhor, de todo o coração. Recebe meu abraço, todos vocês. Recebe o abraço do Pai do céu. Siga em frente, homem muito amado de Deus. Estamos juntos. Muito obrigado.